Tem que Sei. apertar alguma coisa aqui? Aqui pra gente não tá aparecendo a tela cheia, não. Tá aparecendo a apresentação, mas reduzido, assim, com o PowerPoint aberto. Ainda não foi? Não, ainda não. Isso. Vê se Acredito que agora foi. Aqui para mim não. já tá aparecendo. Deixa eu te mandar aqui pelo... Faz o seguinte, tira do compartilhamento e aí depois você volta, porque como ele tá aberto agora, eu acho que vai dar certo. Vê se agora vai. Não? Não. Deixa. Mas não tem problema, se você for passando assim do lado pra gente, passa aí uma pra gente poder ver se ela vai rolar. Que dá pra ler, né? Não, gente, mas peraí que ele tá bonitinho. Vê se agora foi. Agora foi, Valquíria, tá lindo Foi? agora. Não, ele tem que aparecer bonitinho, ué. Tá certa? Também sou dessas. Não, fiz tudo bonitinho, ele tem que aparecer, ele tem que me obedecer. A Então gente podemos também começar, pode. finalmente. Bom dia, né? Bom dia, então, todo mundo. Meu nome é Valquíria Ribeiro, sou psicóloga. Formei aí na Unipac em 2015, na turma de 2015. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, tenho formação em terapia do esquema e sou especialista também em transtornos alimentares, avaliação para bariátrica e emagrecimento. Atualmente trabalho na área clínica há 8 anos já, quase 9. Eu já estou começando a ficar com medo de ficar falando esses anos de formada aí, que Não se já tá sinta começando a mal, me, não. já tá começando a me dar um pouquinho de medo, tá, Natália? Pesa, né? Os anos pesa. Essa, eu acho que eu vou parar com isso na apresentação. Brincadeira, gente. E sou supervisora clínica, tanto na parte de terapia cognitiva quanto na parte de terapia do esquema. E sou professora no Semente Cursos em Psicologia já há uns 5 anos por aí. Fui a primeira professora, sabia, da aula no Semente? Nem É, a Melissa deu a primeira aula. é mesmo? A Melissa, É eu mesmo. tenho uma relação muito bacana com ela, porque ela é minha veterana. É. Ela dava pra gente supervisão lá na clínica escola, lá na Federal chama CPA. Uhum. E a Melissa era uma veteranaça lá no CPA e ela ensinava pra gente, dava supervisão de encaminhamentos e tal. E eu gosto muito da Melissa, porque ela é muito espirituosa e muito comunicativa. Sim, sim. E aí a Melissa coloca a gente para frente, né, Natália? Você sabe como que Ah, é. é verdade. E aí, depois que ela me colocou para poder dar aula, eu tomei o gostinho. Desde então, a gente continua aí já trabalhando juntas desde a formação, porque na época que eu me formei aí na Unipac, a Melissa era professora, foi minha supervisora de Legal. estágio, e desde então a gente não se separou mais. Bacana. Depois você manda um abração meu para ela. Pode deixar. E aí, gente, eu fui convidada para falar sobre transtornos alimentares e as intervenções, a forma com que eu trabalho, porque é uma das minhas especialidades. Mas antes da Uhum. gente entrar no tema, a gente precisa fazer um contexto para poder entender o quanto hoje em dia a gente tem um número alto de pessoas sofrendo com os transtornos alimentares, dos mais variados, e aí mais para frente a gente vai conseguir entender quais são os que mais aparecem na clínica, que não são todos que aparecem para a gente, mas vamos dar uma contextualizada em tudo. Primeiro a gente precisa falar sobre o impacto psicológico da obesidade e do emagrecimento, todos nós vivemos. Antes de tudo, a gente precisa definir o que é obesidade. Então, a obesidade ela é o excesso de gordura corporal que começa a trazer prejuízo para a nossa saúde metabólica. Hoje em dia,
já temos um termo, já é dito que a obesidade é considerado uma doença, apesar de muitas pessoas ainda não aceitarem isso como um fato, a grande verdade é que a obesidade ela traz uma disfunção metabólica, o que atrapalha o funcionamento de vários órgãos, podendo trazer várias outras doenças. E hoje em dia, a gente tem um número muito maior de obesos do que há uns anos atrás, por conta do modo de vida que a gente vive. Para você ter uma noção, antes de chegarmos em 2030, nós vamos ter mais problemas relacionados à obesidade do que, por exemplo, mortes causadas pela obesidade, do que por pessoas passando fome no mundo. Nossa. Pois é, porque ela está associada a várias comorbidades, diversos tipos de câncer, problemas de pressão, enfim. E hoje, se a gente for analisar, a obesidade ela tem predisposição para tudo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha família há duas semanas atrás. Eu tenho um tio que ele é obeso e a obesidade trouxe para ele problemas respiratórios. E ele tinha um desvio séptico, não precisava fazer cirurgia, nunca fez. E aí ele precisou, como ele ganhou muito peso, ele começou a ter problemas com insônia, e aí foi ver, ele não estava respirando corretamente, e aí ele estava dormindo em balão de oxigênio, e aí ele teve que fazer uma cirurgia para poder retirar a amígdala, retirar um monte de coisa no próximo ali à garganta, inclusive desviar, fazer um recuo da língua, porque a papada estava muito pesada, estava comprimindo as vias aéreas dele e ele não estava conseguindo respirar. E aí agora ele vai precisar, depois de que santo de casa não faz milagre, né? A gente fala, ele fala que a gente está exagerando, tudo mais. E aí agora ele vai precisar perder peso, porque senão, se ele voltar para o peso, se ele ter o reganho, ele já perdeu 10 quilos, porque a cirurgia acaba comprometendo a ingestão de alimento, mas se ele não perder pelo menos mais 15, essa cirurgia dele foi em vão e ele vai ter que fazer uma novamente, daqui a alguns anos. Então, são diversos problemas que, se a gente não passa, ou se a gente não conhece alguém que passa por isso, a gente nem sabe que está associado à obesidade. E aí, qual que é a medida assim, mais superficial que a gente tem para poder ver se uma pessoa é obesa ou não? É o IMC. Só que o IMC, a gente precisa pensar o seguinte, é uma medida base. Não é a melhor medida que a gente vai ter, mas ela funciona porque ela é a mais acessível. Então, ela vai desde consultórios super desenvolvidos até lugares em que a gente não tem tanta tecnologia assim. Se a gente for olhar, qual que é a melhor forma da gente avaliar, por exemplo, se a pessoa é obesa ou não? Pelo percentual de gordura que ela tem. Porque hoje em dia a gente sabe que a pessoa pode estar magrinha, mas com percentual de gordura alto. Por exemplo, hoje em dia eu levo uma vida muito saudável. Há 3 anos atrás, o meu percentual de gordura estava 32%. E eu pesando 56 quilos. A composição corporal que eu tinha era completamente diferente. Eu era uma falsa magra. Eu passo Hoje por em isso dia, também, Valquíria. Eu sou magra, mas eu tenho um alto percentual de gordura. isso. E aí, por exemplo, quando você vai olhar, aí você vai fazer um exame. O meu choque foi há um tempo atrás, foi que eu estava com gordura no fígado. Fui fazer ultrassom, gordura do fígado. Eu falei, gente, mas como assim gordura no fígado? Aí fui ver, meu percentual de gordura estava alto. Falei, não, tem que dar um jeito nisso aqui. Mas por quê? Porque a gente vai muito pelo IMC, porque é a medida mais fácil que a gente tem. Se jogasse o meu IMC de 3 em 3 anos, não, gente, fala mentira, 5 anos atrás. Se jogasse esse IMC meu
para avaliação, estaria tudo bem. Não faria sentido, por exemplo, eu ter gordura no fígado. Mas, como a gente sabe que não é só o IMC que faz com que a gente tenha um acúmulo de gordura, a gente precisa olhar. Só que é a medida base. Então, por exemplo, não vai ser todo lugar que você vai ter uma balança de biopedância, que você vai subir nela, e ela vai te dar lá. Você vai chorar, querer chorar, você vai olhar para aquele percentual de gordura, você vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Mas, na verdade, todas as avaliações que a gente faz, inclusive para os transtornos alimentares, quando a gente for jogar, por exemplo, no nível de gravidade deles, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar o IMC. Para, por exemplo, para a pessoa que está se preparando para poder fazer uma avaliação para bariátrica, o que a gente vai considerar? Também o IMC. Então, mesmo sabendo que o IMC é uma medida superficial, é ele que vai dar base para a gente. E aí, nós temos, deixa eu só colocar aqui. Nós temos as classificações. Então, IMC abaixo de 18,5%, a gente tem magreza. O IMC normal, ele está entre 18,5% a 24,9%, e já é considerada obesidade o IMC de 25 a 29,9%. E aí a gente tem graus. Grau 1 de obesidade, IMC entre 30 a 34,9. Grau 2, aí, ó, olha só, para quem, já dando um spoiler, por exemplo, para a questão da bariátrica. A partir do grau 2, se o paciente tiver alguma comorbidade associada, ele já pode ser submetido à avaliação para poder fazer a cirurgia. Por exemplo, é o que os planos de saúde liberam para poder para poder iniciar o processo. Fora que você precisa ter ali 2 anos de plano, e se você for pelo SUS, também são 2 anos de acompanhamento antes da cirurgia. Tá? Então, o IMC, com o grau 2 de obesidade, a gente tem o IMC entre 35 a 39,9%, e o grau 3 é maior ou igual a 40. E aí a gente tem impressionantes dados de pessoas com IMC no grau 3. Não sei se vocês acompanham na internet, eu gosto muito de acompanhar o Cariani, aqueles caras da fisiculturismo e tudo mais, e eles têm um projeto, agora eles estão acompanhando aquele Serjão, que ele é astrólogo, inclusive ele fez a live mais assistida hoje em dia do mundo, é a dele, que ele fez, que ele cobriu o eclipse lunar que teve anular aqui no Brasil. Uhum. Ele entrou no projeto, ele estava com obesidade grau 3. Grau 3 já, quase não andando. E em um mês de projeto ele conseguiu perder quase 20 quilos. Mas é porque estava muito inchado e tudo mais. Mas assim, são exemplos de pessoas com grau 3 de obesidade e como eles têm dificuldades. Quem já viu aquele programa Quilos Mortais sabe o quanto é complexo. E aí a gente tem, o último dado que eu vi, eu vou ser sincero para vocês, eu não olhei se saiu o censo do IBGE ainda, mas o último dado que eu tinha acesso do Brasil era o Vigitel, que é um braço da vigilância sanitária, só que como estava ainda com a pandemia em alta, esses dados são coletados por ligação. E aí, já ouviu falar, Natália? Já. Mas agora, recentemente, acho que foi 2022, teve uma coleta, mas eu também não sei se Então, eu não publicaram. sei se os dados, eles estavam com os dados atrasados, porque teve a pandemia, claro, e aí isso tudo foi atrasando a coleta. Então, eu não sei se a coleta eu vi que terminou, mas eu não sei se a análise já encerrou, já foi divulgada. E aí, o último que eu achei aqui foi o Vigitel. E aí, ele avalia várias coisas, e aí eu trouxe os fatores de risco que são analisados lá. Então, é um sistema que avalia hábitos, vários fatores de risco na população brasileira. Então, a gente avalia
o hábito de fumar, excesso de peso, obesidade, consumo de refrigerante, consumo de alimentos ultraprocessados, que hoje a gente sabe que são um dos dois grandes vilões, principalmente os alimentos ultraprocessados, a inatividade física, consumo de bebida alcoólica, condução de veículos alcoolizados, com um motorista alcoolizado, e aí pessoas com hipertensão, diabetes e depressão. Isso que eles avaliam lá, de fator de risco. Em contrapartida, para fator de proteção, eles avaliam consumo de frutas e hortaliças, consumo de feijão, consumo de alimento minimamente ultraprocessados, a prática de atividade física. Aí aqui é ao ar livre, somente, porque entende-se que não é todo mundo que tem acesso à academia, ou por tempo, ou por questão de dinheiro. O tempo de deslocamento que é gasto para o trabalho ou para a escola, ou para a faculdade, e a realização de exames de rotina, e para também alguns tipos de câncer. Principalmente, a gente está ali, né? A gente está agora em novembro, e outubro passou, que são o outubro rosa e o novembro azul, que são os que mais são feitos assim, em larga escala por conta dessas campanhas. E aí, vamos para os dados. Hoje, no Brasil, a gente tem de homens com sobrepeso, cerca aí esses dados que são divulgados são somente nas capitais. Mas a gente vê, ó, Salvador, que é o mais baixo em relação aos dados, a gente tem 51% da população de homens adultos com obesidade. E a maior, que é Porto Velho, com 68% da população de homens com obesidade. Então, como que a gente analisa isso em larga escala? A população inteira está assim, porque a discrepância entre o dado mais baixo até a capital com o dado mais alto, ela é pequena e ali se mantém. Então, vamos lá. Se o IMC, que é a medida base, está dando alto desse jeito, imagina o percentual de gordura. E aí, lembrando, um percentual de gordura alto, a gente tem os mesmíssimos problemas. As mulheres, como nós mulheres nos preocupamos demais, coitadinha, com a questão do corpo, a gente tem um dado menor. Não, peraí, que aqui a gente está indo para a obesidade a gente não, desculpa, achei que já ia pular para o de mulheres, mas para a obesidade, em relação aos homens, a gente tem entre 18% da população masculina já considerado obeso e 28%, que é a maior. E aí, se a gente for somar os dois, não sobrou quase ninguém com o percentual do IMC normal. Para as mulheres, a mesma coisa. Só que aqui a gente tem um percentual um pouquinho mais baixo. Mas também é um percentual alto. Então, o que a gente olha para esses dados e analisa? Que a população ela está ganhando peso. Depois da pandemia, esse dado aqui é no meio da pandemia. Depois da pandemia, piorou muito. Por quê? A gente teve um aumento de estresse, aumento de compulsão alimentar, diminuição de atividade física, diminuição de deslocamento das pessoas. E já tem mais de ano que a gente já está podendo, né, graças a Deus, circular e tudo mais, mas muitos trabalhos, por exemplo, continuaram no home office. Muitas pessoas que aderiram a isso continuaram, igual nós psicólogos mesmo. Hoje eu trabalho um dia da semana presencial, porque eu gosto de ir no consultório, mas todo o meu trabalho hoje, praticamente 95% dos meus atendimentos, eles são online. Hoje eu atendo 7 pacientes presenciais, o restante é tudo online. E eu trabalho até tarde. E aí, se a gente for julgar isso para as outras profissões, e
com o alto consumo de alimentos superprocessados, consumo de bebida que aumentou também, a questão do cigarro. Cigarro a gente tinha conseguido diminuir muito, né? Depois dos anos 2000, que veio aquela campanha para poder diminuir o consumo de cigarro e tal. Depois que chegou o cigarro eletrônico, a coisa tomou uma proporção 1000 vezes pior, porque além dele trazer um dano muito maior, ele ainda é considerado vamos falar assim, é bonito você fumar cigarro eletrônico. Os jovens hoje, eu tenho paciente de 14 anos dependente de fumar de cigarro eletrônico. Enfim. Então, quais são os riscos de ordem psicológica para aquela pessoa que está ali já com sobrepeso ou com obesidade? Vulnerabilidade à depressão ou algum transtorno de ansiedade ou outros transtornos, principalmente os transtornos alimentares. Uma baixa estima. O preconceito, que hoje em dia já temos, inclusive, tem aí o projeto de lei para gordofobia. Compulsão alimentar. A indução de culpa. Quem nunca comeu, por exemplo, um chocolate depois do almoço e se sentiu culpado por ter feito isso? Ou ter iniciado um planejamento alimentar e aí, ao longo do dia, saiu do seu plano e comeu algo que trouxe culpa. O tempo todo, uma das emoções mais associadas, né, das emoções desagradáveis mais associadas à questão do sobrepeso e da obesidade é a culpa, porque a gente se responsabiliza 100% por aquela condição. E não podemos esquecer, infelizmente, do alto risco de suicídio, que também acontece, associado a todos esses riscos anteriores. Vamos dizer assim que ele é o estopim de tudo isso que a pessoa acaba sofrendo. E já falando de riscos da ordem fisiológica, a gente tem hipertensão, diabetes, colesterol, vários tipos de câncer, gordura no fígado, a gordura no fígado, ó, que depois pode virar uma hepatite e por aí vai. Ou um AVC, e também um infarto. Então, são todas condições que podem gerar morte. E por isso que a obesidade está sendo considerada uma doença, porque ela atrapalha, ela traz disfunção para todo o seu corpo. Você ter uma noção, eu estava conversando com uma endócrina há um tempo atrás, ela falou que, inclusive, por exemplo, o aparecimento de cabelos brancos pode acontecer em maior número quando você tem um grau elevado de percentual de gordura. Eu falei, não, gente, até o cabelo branco. Eu falei, como assim? Natália, ela chama Natália também. Eu falei, Natália, que isso? Ela é Valquíria. Eu falei, não, não é possível. Então, é tanta coisa que a gente não faz ideia que está associado que não dá para fechar os olhos para esse tipo de demanda mais. Assim, a gente sabe de toda a questão que se a gente começar a falar sobre isso, é uma linha muito tênue por conta da questão do preconceito, do tanto de gente que sofre por conta do corpo, mas é preciso começar a conversar sobre isso, é preciso mostrar alguns dos problemas para que as pessoas tenham um pouco de consciência também. Então, todos esses riscos aqui vão associar os riscos psicológicos junto com os riscos fisiológicos. Isso aqui é uma mistura perfeita para, infelizmente, alguém sofrer muito. E aí, olha só, em 2025, a gente, se bobear, a gente já passou disso aqui. Porque os dados da ONU, geralmente, eles acabam cortando ele por baixo. Em 2015, eles fizeram a previsão lá que a próxima doença que mais iria afastar as pessoas do trabalho seria a depressão. Para poder, não sei se era 2020 ou 2021, acho que era 2020, que eu acho que são de 5 em 5 anos. Antes de chegar em 2019, a gente já tinha atingido o dado que eles tinham
sugerido, isso sem contar a pandemia, que não estava no cronograma deles. A obesidade é a mesma coisa. A partir daqui, aí você imagina, 167 bilhões de pessoas, adultos e crianças, vão estar menos saudáveis por estar acima do peso. E aí entra naquele dado que eu disse, que a gente teria mais problemas de saúde relacionados à obesidade do que a fome no mundo. E olha que a fome no mundo é um problema crônico desde que o mundo é mundo. E aí, diante de tudo isso, eles começaram a tratar a obesidade. Já via a obesidade como um problema de saúde pública, mas a partir de agora, os índices tomaram uma proporção muito maior. Os dados das Américas, do braço né, olhando só as Américas, a gente tem 64% da população com sobrepeso, contando tudo, desde a América do Norte à América do Sul. E aí esses dados pesam ainda mais contando a América do Norte. A gente tem 64% da população com sobrepeso e 36% com obesidade, aí variando entre o grau 1 e o grau 3. Então, é muita gente com esse tipo de problema. E aí a gente começa com os estigmas relacionados à obesidade, que é a questão de todo o preconceito que envolve as crenças, os comportamentos aversivos pela pessoa ser gorda, aquelas piadinhas ridículas, gordo fazendo gordice, uma série de julgamentos em volta da pessoa que é obesa ou está com sobrepeso, sendo julgada por essa condição e assim sendo julgada de uma forma negativa, como se ela fosse inferior, desprezível, por estar com essa condição. E aí, hoje em dia, isso já é considerado gordofobia, já tem lei para isso, tudo mais. Porque a gente sabe, por exemplo, vamos pegar aí as seriados, filmes, novelas, quantos protagonistas com sobrepeso tem? Quase nenhum. E os que tem ainda vai para a área do humor. Oi, não tô te ouvindo, Natália. Eu silenciei, mas aí viram também chacota, né? Ou é o personagem que faz graça, ou, Uhum. né? Igual você falou, é comediante, né? Enfim, É igual aquele Rassum. Rassum fez a redução. bariátrica. Uhum. Ele fez a bariátrica, o povo falou que ele perdeu a graça. É Falei, não, verdade. gente. Tem um guitarrista que a gente acompanha que ele chama Big, não sei o quê, de Big Jeffrey. Agora, meu marido falou que ele é Jeffrey, porque ele reduziu muito, ficou até diferente, assim, o estilo, né? Sim, pois é. E aí, durante muito tempo, pegar ali o próprio Jô, o Jô ainda debochava, ainda, ele mandava beijo do gordo e tudo É, mais. Mas, enfim, durante anos e anos, eles apareceram na televisão de que forma? Vamos pensar, né? Hoje em dia, até que a gente tem aqui o Instagram, os influencers e tudo mais, que aí acaba tendo um pouquinho mais de acesso, mas também nem tanto, que eles sofrem uma porrada muito mais do que antes. Mas até os anos 2000 e pouquinhos ali antes da internet vir com o boom, só se via as pessoas com sobrepeso ou obesidade dentro desse tipo de papel. E aí eles mesmos se ridicularizavam, porque ali debochando para que eles consigam viver, e as pessoas entrando de chacota em cima muito mais. E aí, eu não sei se eu precisar abrir aqui para poder se eu preciso tirar meu fone para poder dar o som. tá. Deixa eu Valquíria, testar.
Eu só tô Sim? preocupada com relação ao tempo, porque esse primeiro link, ele dura mais 2 minutos e 30. O Ah, vídeo tá. você Então tá. acha que leva um pouquinho mais? Não, esse vídeo aqui é bem longo. Eu vou mandar o material para você. E Tá. se entrar pelo YouTube, ele tem lá no Quebrando Tabu também. Ah, tá. Porque aí talvez a gente se conecte no próximo link, que eu acho que vai ser mais adequado, né? Ok. Não, beleza. Tá. Então tá. Aí a gente continua no próximo, tudo bem, pessoal? Ok, então vou encerrar, tá, Valquíria? Que aí a gente conecta no Tá. próximo. Beleza.